Olá, meu nome é Tenisiara. Essa aula está sendo gravada para o projeto de extensão Formação Inicial para a Vida Acadêmica, módulo 2, no início de 2022. Uma breve apresentação minha: eu sou formada em letras, português e inglês, tenho especialização em linguística aplicada, mestrado em inovação tecnológica e agora estou no doutorado em educação. A gente veio conversar aqui um pouco a respeito do desenvolvimento profissional e pessoal no contexto da vida universitária. As pessoas, elas procuram, uma graduação geralmente para, especialmente, uma formação profissional. Isso no nosso contexto atual, porque nem sempre foi assim. A primeira universidade criada na Grécia Antiga por Platão, a academia, ela não tinha puramente a ideia da formação apenas para o trabalho, como nós temos hoje. E isso nós vamos ver mais adiante na nossa aula. Então, as pessoas acabam que procuram hoje, a graduação mais para uma formação profissional, só que acontece que o desenvolvimento profissional, ele precisa estar aliado a um desenvolvimento pessoal também. Os dois precisam caminhar juntos, Nós somos seres humanos holísticos. Então, nós atingimos a nossa plenitude, uma plenitude relativa, quando a gente tem muito mais do que apenas conhecimentos técnicos e um pensamento cartesiano. Um bom profissional, ele perpassa por um bom ser humano. Precisa ser ético, responsável, empático, amável, feliz. Então, assim, um ser humano, um bom ser humano, ele perpassa por várias outras questões que vão além apenas do conhecimento técnico e da capacidade profissional. Quem nunca foi, alguma vez na vida, atendido por um profissional ranzinza, grosseiro ou indiferente, que vai ali e só faz o que precisa ser feito e não olha nem para você enquanto ser humano? Então, não importa o quanto esse profissional ele seja competente na sua área, com certeza não deixa uma boa impressão, Grande parte do sucesso profissional de uma pessoa está atrelado à capacidade de gerenciamento das emoções. Grande parte das empresas hoje em dia que contratam profissionais e que se atentam apenas para as questões de conhecimento, de formação, apenas para esse lado profissional e não olha para o ser humano que está ali sendo contratado, na maior parte das vezes acaba tendo que depois mandar esse profissional embora por causa dessa questão de não ter, às vezes, um controle emocional, uma habilidade emocional, não saber gerir as próprias emoções, habilidade de relacionamento, empatia e etc. Então, é importante nós termos conhecimentos técnicos da nossa área, mas é também necessário que a gente tenha um desenvolvimento, que a gente passe por um desenvolvimento de pessoa, de ser. Michel Foucault, ele dizia: precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Então, o nosso desenvolvimento profissional, ele precisa estar aliado ao nosso desenvolvimento pessoal também. Nunca nós devemos escolher uma profissão porque está em alta, porque é a profissão do futuro, sabe? Eu sempre digo que quem faz a profissão é o profissional, não tem uma profissão que dá mais dinheiro. A que dá mais dinheiro é aquela que você gosta, que você vai fazer com empenho, com dedicação, com prazer, aquela profissão com a qual você se identifica, com a qual você consegue buscar na sua essência o melhor de você. Então, nunca a gente deve procurar uma profissão única e exclusivamente por uma demanda de mercado ou porque alguém da nossa família acha que aquela é uma boa área para a gente trabalhar, porque meu pai era desse ramo e eu preciso continuar. Não.
A gente precisa nos conhecer, nós precisamos nos conhecer, ver quais são os nossos talentos, os nossos interesses, as nossas perspectivas, o que a gente gosta, e a partir daí a gente vai desenvolver também, né, a nossa capacidade profissional. Eu vou deixar aqui embaixo um link, né, na descrição, vou deixar um link de um vídeo que é justamente uma crítica a esse modelo tão atual, né, de escolha de uma profissão. Quantas coisas nos influenciam, né, e que muitas vezes não é especificamente a nossa essência para a escolha de uma profissão. Sempre haverá lugar ao sol, né, para quem se dedica, para quem se empenha, para quem faz com amor. Eu acho que a partir do nosso propósito de vida, a gente traça um plano de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Para isso, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. A gente precisa ver as possibilidades, quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, né? Qual é a nossa história, onde estou hoje, onde eu quero chegar, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos. A gente precisa nos conhecer, nós precisamos nos conhecer para a partir daí traçar um plano de desenvolvimento pessoal e profissional. Uma boa maneira de começar esse processo de autoconhecimento é através de boas leituras. Buscando, de repente, autores que tratam sobre motivação, empoderamento, superação, autorresponsabilidade. A gente pode passar também por leituras relacionadas a questões religiosas, psicológicas, de meditação. Tem também, né, dentro da filosofia, sociologia, antropologia, todas essas áreas, elas são relacionadas ao ser humano, ao conhecimento do ser humano. É importante que a gente busque conhecer quem somos nós e em que contexto vivemos, né? Em que sociedade vivemos, quem é o outro, em que posição está o outro, em que posição nós estamos, para a gente se situar primeiro enquanto ser no mundo, né? E a partir de então pensar nesse desenvolvimento enquanto ser humano no mundo, né? Qual o nosso papel no mundo, qual a nossa identidade. Então a gente tem que buscar sair dessa zona de conforto e experimentar novas experiências. E isso pode nos ajudar a saber quem nós realmente somos, do que realmente nós gostamos, né? E isso faz parte do desenvolvimento pessoal atual. A gente precisa passar por diversas experiências, né? Diversas formas de fazer para então, né, aprender coisas novas e ver o que a gente gosta e o que a gente não se adapta bem. Com o tempo, a gente vai, conforme essas experiências a gente vai vivenciando, a gente vai fazendo algumas escolhas, separando o que serve, o que não serve, né? E aí a gente vê também o que serve para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Se alguém te pergunta hoje, né, quem você é? Se alguém me pergunta quem você é hoje, né, o que eu vou responder? Eu diria que eu sou uma pessoa que eu não estou aqui só de passagem. Então, eu preciso ter algum propósito, e eu tenho um propósito. Se alguém me pergunta qual é o seu propósito de vida, né? Porque a gente precisa conhecer o eu para, então, entender o que nós estamos fazendo aqui. Se alguém me pergunta qual é o seu propósito de vida, especificamente, eu poderia dizer que seria ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos através do mundo dos conhecimentos. Porque se eu me propus a atuar nessa área, na área da educação, então, e eu me identifiquei com essa área, então nesse momento é o meu propósito de vida, né? E os sonhos, né? Os sonhos, eles, para serem realizados, eles precisam ser transformados em objetivos, né? As pessoas, elas precisam transformar sonhos em objetivos para que eles sejam realizáveis. Porque um sonho, ele é só um sonho, ele pode ficar no esquecimento. Agora, o objetivo, ele é diferente, né? O objetivo, a gente define
que nós vamos chegar em um determinado lugar, que nós vamos fazer determinada coisa e quando nós vamos fazer. Nós definimos prazos e estratégias, nós avaliamos o processo. Então, o objetivo, quando ele é muito grande, ele pode ser particionado em objetivos menores. Com organização, estratégia e disciplina, qualquer sonho pode se tornar, na verdade, uma realidade. Já dizia aquele ditado popular, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Mas nós sabemos onde nós queremos chegar. Então, não importa se a gente tem que caminhar 3.000 quilômetros, se a gente sabe onde a gente quer chegar, caminhando um pouquinho naquela direção todos os dias, a gente vai chegar no nosso objetivo. Agora, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. O caminho mais rápido que tem para o fracasso é ceder aos caprichos de um mal chamado procrastinação. A procrastinação é o mal do ser humano, porque a procrastinação, ela mata sonhos, ela mata objetivos, né? Ela atrasa as realizações. Então, não há mal maior do que a procrastinação. Fazer ou não fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, é o divisor de águas entre uma vida tranquila e uma vida ansiosa. Muitas vezes, quando o aluno ele deixa de estudar, fazer os trabalhos, fazer as demandas da vida acadêmica, quando precisa ser feito, isso gera nele depois um processo de ansiedade. Um processo de ansiedade por quê? Porque deixou para a última hora e agora vem aquela consciência de que não vai dar tempo e também das consequências disso. E aí você deixa de ter uma vida tranquila, exitosa, para ter uma vida ansiosa e, quem sabe até, talvez que não seja tão exitosa assim, né, essa vida. Então, se a gente quer uma vida depressiva, basta nós vivermos olhando para o passado, lamentando, no inconformismo e acomodado. Aí esse é o caminho que nos leva, muitas vezes, à depressão. Então, precisamos entender a profundidade do pensamento de Copenhague quando ele diz que a vida é um processo constante de morrer. Nós renascemos a cada dia, né? Nós precisamos nos refazer a cada dia. Todos os dias é uma nova escolha, a cada hora é uma nova escolha, a cada minuto nós fazemos escolhas, pequenas escolhas que podem trazer grandes resultados, né? Podem trazer reflexos enormes. Uma pedra lançada num lago, ela vai se expandindo e criando ondas que podem, né, influenciar muitas outras coisas, né? Então, o passado e o futuro, eles não existem, na verdade, né? Apenas hoje nós podemos renascer do passado e apenas hoje nós podemos desenhar as tendências do nosso futuro. O tempo, ele não volta. Quando a gente deixa de fazer o que precisa ser feito, a gente atrasa essa caminhada em direção à realização dos nossos objetivos. E esse atraso, ele gera ansiedade. E a ansiedade gera o descompasso e termina em desmotivação. Então, a procrastinação, ela sempre vai vir acompanhada de uma desculpa. A gente fala que não fez por causa que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e quando, na verdade, aquela história, quem quer, faz.
Quem quer, dá um jeito, né? Quem não quer, arruma uma desculpa. Mas a gente pode vencer essa procrastinação por meio de uma palavrinha chamada autorresponsabilidade. E esse pensamento pode parecer um clichê, sabe? Irão dizer, mas algumas pessoas elas já nascem abençoadas. A gente tem que concordar que isso é verdade. Tem gente que acorda mais abençoado que os outros, né? Mas a cada dia, a cada minuto, nós somos incumbidos a fazermos grandes e pequenas escolhas. Isso funciona como um algoritmo que vai se alterando ali a cada segundo. Então, se você quer saber o valor de uma escolha feita em 1 segundo, pergunte a alguém que ficou paraplégico por que passou o sinal vermelho. Em 1 milésimo de segundo, o cérebro ele envia um impulso para a perna que transforma completamente a vida e a história daquela pessoa e de todo mundo que o cerca. Então, nós temos, de certa maneira, uma autonomia para decidirmos o nosso futuro. Né? Tem que haver uma maneira de interferirmos nos nossos destinos e induzirmos o resultado relativamente planejados. A procrastinação é a troca do benefício de longo prazo pelo prazer momentâneo. Aí, a gente precisa aprender a separar o que é gostoso do que é importante. Nem tudo que é importante vai ser agradável de fazer naquele momento. Então, a gente precisa fazer aí um balanço e ter um autocontrole, né? Uma autorresponsabilidade de enxergar o que é prazeroso, mas não traz um resultado, o resultado que a gente espera a longo prazo, e o que, às vezes, não vai trazer um prazer imediato, mas vai trazer um prazer maior, mais duradouro e extremamente dentro da nossa perspectiva futura. Né? Mas eu tenho que dizer que antes de melhorar, as coisas geralmente pioram bastante. Porque crescer dói, dá trabalho, cansa. Aí a gente fala assim, olha, estudar às vezes dói, às vezes dá trabalho, às vezes cansa, às vezes tem que ser no fim de semana, no feriado. Mas eu sempre digo também que a gente tem 2 opções. A gente pode escolher fazer o que a gente gosta, ou a gente pode aprender também a gostar do que a gente faz. E aqui é um pouco antagônico isso, a gente conversar, porque a gente estava dizendo, né? Nós estávamos dizendo que a gente precisa buscar o nosso eu, para então decidir o que vamos fazer. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade em todos os momentos da vida. Enquanto a gente não chega onde a gente quer, a gente precisa colocar um pouco de música, né? Um pouco de dança nesse processo para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, crescer, às vezes, vai doer, né? Vai ter que tirar a gente da nossa zona de conforto. Uma semente que é colocada na terra, se ela continua semente, ela não germina, ela não nasce, ela não cresce. Então, ela precisa mudar o seu aspecto para que ela se torne uma planta frondosa. E vai doer. Enquanto o professor passa muitos conteúdos, o professor, né, passa muitas coisas para ler, muitos trabalhos para fazer, a importância de fazer efetivamente. Às vezes vai tirar a gente da nossa zona de conforto, mas é um processo, né? E nós precisamos adotar uma postura de encarar as situações da vida com bons olhos. A gente pode julgar alguém por ter determinada postura, ou a gente pode ter uma visão diferente e pensar o que pode estar acontecendo com essa pessoa para que ela tenha essa atitude. Isso é sair da condição de reação e passar para ser um ator, né? Uma pessoa que tem ação e não reação. Uma pessoa que busca compreender o seu contexto. Ser mais ativos e menos reativo, que é o que a gente está dizendo, né? Nos coloca em posição de protagonista na vida. Enquanto nós nos sentimos sempre na condição ali de vítima, nunca nós seremos autores da nossa história, né? Porque sempre nós vamos depender da boa vontade do outro. E carente de elogios,
vivendo para agradar outras pessoas, sempre querendo impressionar alguém, provar que nós somos capazes, que nós somos bons em alguma coisa, sendo que ninguém está cobrando, né, ou observando esse esforço inútil. Então, fazer sim, né? Mas fazer para construir a nossa própria história, para atingirmos objetivos e concretizarmos os nossos propósitos, né? Então, o imaturo chora, se lamenta, encontra justificativas, culpados por alguma coisa que não deu certo. Então, a gente precisa ser resiliente, mas a gente não pode ser também acomodados, né? Em vão trabalha o homem que conhece sobre tudo, menos sobre si mesmo. Então, o nosso modelo de sociedade e de ensino, ele tem formado seres humanos frágeis, desprovidos de imunidade emocional, qualquer coisinha é motivo, né? Eu tô dizendo que a gente nunca chora? Não, imagina. Nós somos seres humanos, a gente também tem que chorar. Mas depois a gente seca as lágrimas. E aí? E o que eu vou fazer para mudar isso? Para resolver essa situação? Né? Então, é por esse caminho, na verdade. Porque vamos viver eternamente de lamentação, né? A gente tem todo o direito de lamentar, tem todo o direito de chorar, tem todo o direito de, sabe, afogar as mágoas. Mas e no outro dia? Né? No outro dia, e agora? Né? O que eu vou fazer? Todo dia sai à rua o bobo e o esperto. Eu ouvi essa expressão, eu achei tão interessante. Por quê? Porque essa é a mais pura realidade, né? Quando a gente vê os golpes, aí, principalmente agora com a internet, né, com o advento das tecnologias digitais, são tantos golpes, são tantos aproveitadores, e são tantas pessoas caindo nessas armadilhas, né? Então, o circo, ele está montado para que a gente gaste cada vez mais o nosso tempo distraídos e entretidos. Aí eu lembro do Netflix, eu lembro das redes sociais, né? Quanto menos a gente pensar, mais nós seremos manipulados e enganados, né? O desenvolvimento profissional sem o desenvolvimento pessoal é o passaporte para o tombo que virá no primeiro tormento. E aí, num mundo de incertezas e constantes mudanças, reinventar-se é sinal de maturidade emocional. Heráclito já dizia que não se pode pisar duas vezes no mesmo rio, porque a cada dia o mundo não é o mesmo. E o homem, nós também não somos. A gente precisa estar preparado para as oportunidades, mas também a gente precisa reconhecê-las quando elas aparecem. A gente precisa identificar aquelas escolhas que estão nos sabotando, aquelas que futuramente não trarão bons resultados para a nossa vida, como, por exemplo, deixar de fazer uma coisa que a gente sabe que precisa fazer, porque a gente quer fazer outra naquele momento, que vai ser mais prazerosa, mais agradável, né? Só que isso vai nos prejudicar, e a gente precisa identificar isso rapidamente. A minha avó, ela sempre dizia, se o moço soubesse e o velho pudesse, né? Quantas oportunidades a gente perde, né? Por falta de orientação, quantas vezes a gente erra por não saber. Por outro lado, assim, a gente cresce enquanto profissional, enquanto seres humanos, né? Com os tombos também. Os tombos, eles podem ser encarados como um fracasso ou como degraus de aprendizagem para o crescimento, né? Então, não existe aprendizagem sem erro. O nosso modelo, né, as escolas, elas meio que nos prendem num conceito de que a gente não pode errar, né? Porque quando a gente erra, a gente fica tendo uma nota vermelha, uma nota baixa. Nós somos condicionados a um modelo de escola de que o aluno ele não pode errar. Mas o caminho da aprendizagem acaba que passa pelos erros também, né? E não existe aprendizagem sem experiências, tentativas, acertos, erros. É claro que nós aprendemos mais quando erramos do que quando a gente acerta, né? Porque uma experiência positiva, a gente, beleza, né? Mas uma experiência negativa faz a gente pensar aonde foi que nós erramos, o que nos levou àquele erro,
como a gente pode fazer diferente. Quando a gente olha para as sombras do nosso passado, identifica alguns dos nossos erros, fracassos, perdas, traumas, a gente precisa ser também gratos por essa história, né? Porque é essa história que faz com que a gente seja o que a gente é, né? Porque foi os acertos, os erros e tudo que aconteceu que faz a gente se tornar quem nós somos hoje. Porque a gente nunca viu uma pessoa de sucesso com um passado fácil. Se a gente for pesquisar aí, entrevistar pessoas de sucesso, a gente vai ver que elas tiveram momentos sombrios no seu passado. E muitas erraram também, né? E muitas erraram várias vezes, né? Até chegar num caminho de sucesso. Então, a vida profissional do estudante, eu falo profissional estudante, a vida profissional do estudante, ela não é muito fácil. Eu sempre digo que quem estuda, qual é a sua profissão? Eu sou estudante. Então, você é um profissional estudante. Sua profissão é estudar, né? Nesse momento, você é um profissional do ramo dos estudos. Então, se essa vida estiver muito fácil, você precisa ver, porque tem alguma coisa errada. Né? Ou você não está tendo uma boa compreensão de tudo que está acontecendo, ou você não está dando seu melhor potencial ali. Porque tem que sentir, é igual a academia, né? Academia de ginástica. Você vai na academia, um dia o professor, o instrutor te passa uma atividade. Você volta no outro dia, você repete, volta no outro, repete. Aí quando você pensa que não, que você está custando ainda fazer aquele, ele vai e aumenta o peso, coloca uma atividade mais difícil. Então tem que sair da zona de conforto, senão não dá resultado, né? Resultado físico. E com o desenvolvimento profissional e pessoal é a mesma coisa, né? Você tem que estar em constante movimento aí. Um corpo parado, ele tende a permanecer parado, né? Isso é lei da física. E um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, o segredo é começar. Começar. Uma longa viagem de 1000 milhas, ela inicia com o movimento de um pé. Já dizia Lao Tse, né? Então, primeiro, dê o primeiro passo, né? Coloca o pé que Deus faz o caminho. Uma coisa meio que assim. Então, olha como é lindo esse pensamento da Madre Teresa de Calcutá. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, nós somos aí um mar. Mas cada um tem a sua importância, cada um tem a sua função, o seu propósito aqui na Terra. E a gente precisa descobrir qual que é esse nosso propósito. E nos tornarmos um profissional de excelência, sendo também um ser humano cada vez melhor. Né? Que a gente está aqui para isso. Para se tornar um bom ser humano e trazer também bons frutos para a nossa sociedade. Que se cada um fizer a sua parte... Eu trabalhava em um lugar que às vezes dava muitos conflitos, né? E todo mundo ia no chefe, cada um ia lá, falava para a chefe, tá assim, tá assado. Aí um dia ela fez uma reunião com todo mundo e falou assim, olha, gente, não precisa se preocupar com o trabalho muito do outro, não. Se cada um fizer a sua parte bem feita, já tá bom. Então, eu acho que o processo é mais ou menos esse mesmo, né? Vamos buscar fazer o nosso melhor com o que temos, enquanto profissionais e enquanto seres humanos. Enquanto universitários, enquanto estudantes, né? Cada um fazendo a sua parte bem feita, vamos formando bons profissionais e bons seres humanos, nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor, né? Um mundo cada vez melhor, que é o que nós estamos precisando nesse momento.